Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos à nossa palavra pastoral da Igreja Batista Nova Esperança. Neste domingo, dia 28 de março, um momento em que o nosso estado passa por um distanciamento social mais rigoroso, em que nós não podemos nos reunir fisicamente como igreja, precisamos ficar um pouco mais em casa, mas podemos nesse momento também ministrar a pessoas queridas, a familiares amados, orando por essas pessoas, ligando para elas, acompanhando, talvez servindo de várias formas, de um modo criativo. Eu quero desafiar você nessa manhã a colocar sua confiança em Deus, a colocar os seus olhos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que dá origem e que consuma de forma plena a nossa confiança em Deus. E o momento que nós passamos é um momento em que confiar em Deus não é algo tão simples assim. Confiar em Deus envolve colocar em prática tudo aquilo que nós confessamos, tudo aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, tudo aquilo que dizemos uns para os outros nas nossas canções. Nesse momento, Deus nos chama a colocar a nossa confiança nele de um modo especial, sabendo que as adversidades e as lutas e angústias que passamos estão debaixo da liderança, da soberania, do governo desse Deus. Lembrando que tudo aquilo que nós enfrentamos não foge do controle do Deus que nos criou e que nos redimiu em Cristo Jesus. Conta essa história de um equilibrista que esticou um cabo de aço ali na região das cataratas do Niágara, próximo da divisa entre Estados Unidos e Canadá. E ali então o equilibrista atravessou numa altura muito elevada, ele atravessou esse cabo, ele foi e voltou várias vezes, e as pessoas ficaram olhando aquele homem aplaudido, e a multidão admirada, como esse homem consegue se equilibrar numa altura dessa, num cabo tão fino, como é que ele consegue manter esse equilíbrio de maneira tão perfeita? E as pessoas aplaudiam efusivamente aquele homem pelo seu número, pela sua capacidade de equilíbrio numa situação tão difícil. Então aquele homem chegou perto de uma senhora que estava ali admirada, batendo palma e gostando daquela performance artística que o homem estava realizando. E ele perguntou para aquela mulher: a senhora crê que eu posso ir e voltar de novo andando sobre esse cabo? E a mulher disse: claro que eu acredito, você tem toda a condição. E a senhora acredita que eu consigo colocar um carrinho sobre o cabo e levar esse carrinho andando sobre o cabo e depois voltando, mantendo o meu equilíbrio e não caindo? E a mulher disse: é claro que eu acredito, você tem todas as condições de empurrar um carrinho, voltar e não vai cair desse cabo. E a senhora acredita que eu consigo colocar uma pessoa dentro do carrinho e ainda assim manter o equilíbrio sobre ele e atravessá-lo? E a mulher disse: é claro, você é um homem muito capaz. O equilibrista então disse para a mulher: por favor, me ajude então a fazer esse número que eu gostaria de fazer. Vou colocar a senhora no carrinho e vou levá-la sobre o cabo e voltar depois. A senhora poderia se sentar no carrinho para que eu a leve? E a mulher então desesperada disse: tá doido? Eu não vou fazer um negócio desses não vou sentar nesse carrinho, não sou louca. Aquela mulher que dizia acreditar no equilibrista, de fato não confiava nele. E muitas vezes nós lidamos com situações na nossa vida em que Deus nos chama uma confiança real, verdadeira. Muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios, de modo muito fácil, que cremos que Deus é soberano, dizemos que Ele é um Deus sábio, que Ele é um Deus de amor, mas quando as situações adversas vêm sobre nós precisamos colocar em prática, com atitudes e ações, essa confiança na soberania, no amor, na sabedoria e, acima de tudo, na presença de Deus conosco em meio às adversidades. E era esse o desafio que Josué tinha diante de si e que Deus o chama, então, a abraçar. Há dois chamados no texto de hoje que vamos ler em Josué, capítulo 8, versículos 1 e 2. Josué, capítulo 8, versículos 1 e 2. O texto diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai,
seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Veja, nós estamos em um momento da história de Josué em que a fúria de Deus contra a nação foi afastada. A disciplina de Israel sobre Acã pelo seu pecado, por ter violado as coisas consagradas ao Senhor, a disciplina foi aplicada. E aquele medo, aquele temor do povo de que Deus não mais os acompanhasse. Afinal, Deus tinha dito em Josué capítulo 7, versículo 12, que se vocês não tirarem do meio de vós as coisas consagradas, eu não estarei mais convosco, não estarei mais com vocês. Aquela ameaça já não paira mais sobre a nação. Deus está com Israel, a presença de Deus é uma realidade. O povo pode voltar a desfrutar de comunhão plena com o Senhor. E a comunhão plena com Deus lança fora todo o medo. Quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, nós podemos deixar o medo de lado porque nós sabemos quem nos acompanha, quem vai à frente de nós. E é por isso que Deus começa com uma exortação a Josué. Ele diz no versículo 1, não tenha medo, não desanime. Eu imagino Josué escutando essa exortação de Deus, esse chamado de Deus, e é o que nós encontramos primeiro no texto aqui, um chamado à confiança na presença de Deus. Quando ele ouve os dois verbos aqui, temer e desanimar, não tema, não desanime. Ele certamente lembrou de um momento em que Moisés, perto do final da sua vida, estava encarregando Josué da liderança do povo. E ali então Moisés diz algo para Josué que é ecoado aqui nas palavras do Senhor para o próprio líder da nação. Moisés diz para Josué em Deuteronômio 31, versículos 7 e 8, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Perceba, Moisés, prestes a passar o bastão para Josué, diz para Josué, não tenha medo, não desanime. E ele faz isso no contexto em que ele recorda a Josué de que Deus estaria acompanhando o novo líder da nação. No próprio versículo 8, lá de Deuteronômio 31, Moisés começa dizendo, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Josué podia confiar na presença de Deus consigo. Josué podia ter a certeza de que Deus não o abandonaria. E aquelas palavras que ele ouviu da boca de Moisés, agora em Josué capítulo 8, ele ouve da boca do próprio Deus. Deus está falando com Josué. Josué, não tenha medo, não desanime. Mas esse mesmo Deus, que depois da derrota de Ai, chama Josué a confiar na sua presença e a não temer, já havia dito para esse líder da nação, antes deles atravessarem o Jordão, de que estaria ao seu lado, e por isso Josué não precisava temer. Lá em Josué 1,9, Deus diz para o líder, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A presença abençoadora de Deus com Israel voltou a ser uma certeza. A ameaça anterior de que Deus poderia não estar mais com o povo se eles não destruíssem as coisas consagradas já não paira mais sobre a nação. E Josué agora é chamado a confiar no Senhor. Joga fora o temor, Josué. Joga fora o desânimo. De fato, vocês perderam aquela batalha. Mais de 30 homens foram mortos. E isso pode trazer um desânimo para você. Isso pode gerar medo quanto às outras guerras que você vai enfrentar. Mas não tenha medo, não desanime, porque eu estou ao seu lado. É muito interessante que esse chamado a não temer, esse chamado a não ter medo, ele ocorre em outros trechos do Antigo Testamento,
Certamente não as 365 vezes que o nosso presidente mencionou recentemente, que a Bíblia tem 360 vezes essa ordem, mas certamente cerca de 70 vezes no Antigo Testamento Deus chama o seu povo a não temer, a não se dobrar diante das circunstâncias, a não ser paralisado pelo medo. Por exemplo, quando Israel tem os egípcios pressionando o povo, eles estão com o mar à sua frente, o exército egípcio vindo atrás para lutar contra a nação, e o povo está desesperado. Moisés diz algo muito interessante para a nação naquele momento. Ele diz: não tenham medo, pois eu não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por você. Veja, não tenham medo porque o Senhor vai lutar por vocês. Não tenham medo porque eu entreguei os egípcios nas suas mãos. Esse mesmo chamado a não temer que Deus faz para Josué e que Moisés aqui faz para a nação de Israel quando está pressionada pelos egípcios, Deus também diz isso para Moisés quando ele precisa lutar contra Og, rei de Bazã. Deus diz para Moisés: não tenha medo, pois eu o entreguei nas suas mãos com todo o seu exército e também dei a terra dele. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos descansar, e esse é o chamado que aqui para Josué, para Moisés e para a nação de Israel, todos eles deveriam saber que se Deus está conosco, se Deus está nos acompanhando e Ele vai à nossa frente, Ele luta por nós, nós podemos descansar no cuidado dEle. Nós podemos repousar na sua liderança sábia, na sua liderança amorosa, nessa liderança que nos conduz para uma direção que traz glória para o nome dEle e traz aquilo que é melhor para nós. Israel e Josué precisavam aprender a confiar em Deus. Eles só seriam capazes de obedecer e fazer o que Deus queria se antes de tudo colocassem a confiança no Senhor. Veja que a ordem de Deus para Josué não é antes de tudo uma ordem à ação, é antes de tudo uma ordem à confiança, uma ordem ao repousar em Deus, na sua sabedoria e na sua capacidade de liderar Israel. Somente quando Israel confiasse plenamente no Senhor, eles seriam também capazes de obedecer a Deus, porque a presença de Deus é uma presença abençoadora e capacitadora. A presença de Deus orienta e dirige o seu povo e dá as condições desse povo de fazer o que Deus pede. Como diria Agostinho em um dos seus textos: Senhor, dá-me o que me pedes e pede-me o que quiseres. Quando Deus nos dá aquilo que precisamos, quando Ele nos enche do seu Espírito e nos capacita a realizar o que nos ordena, nós podemos confiar no Senhor. Nós não precisamos ser tomados pelo medo, ser controlados pelo medo. Deus está conosco. Nós podemos descansar nele, nós podemos confiar na sua sabedoria, na sua direção e nas suas promessas. Josué aprendeu essa lição, porque ele viu Deus de fato guiando Israel contra Ai e vencendo aquela cidade. Depois Israel lutando contra os reis do sul e vencendo os reis do sul. E há um momento então que o próprio Josué diz aquilo que ele ouviu do próprio Deus para os soldados da nação. Josué diz lá em Josué 10:25: não tenham medo, não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Vocês também não precisam ter medo. Vocês não precisam ficar com o coração desfalecendo, derretendo diante do inimigo, porque o Senhor está conosco. E nós podemos colocar a confiança nele, nós podemos ter a certeza de que ele vai cumprir o que prometeu. É por isso que no próprio versículo 1, Josué ouve da boca de Deus: veja que eu entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Se Deus está com Israel, eles podem ter a certeza de que Deus já entregou os seus inimigos nas suas mãos. Aqui é muito interessante porque o hebraico usa um verbo num aspecto da língua, que é o aspecto perfeito, que indica algo já dado, já garantido. É como se Deus, por decreto, tivesse dito: já está entregue nas mãos de vocês. Esse decreto é irrevogável. Não tem chance de vencer essa batalha. E aí Josué então percebe
que qualquer sucesso que Israel tivesse daqui para frente contra a cidade de Ai não era fruto da capacidade ou da integridade do povo, mas era fruto de uma decisão graciosa de Deus de abençoar Israel e dar ao seu povo aquela terra. Como esse chamado de Deus a Josué, esse chamado a confiar na presença de Deus, a confiar nessa presença que capacita o seu povo a realizar o que Deus pede, essa presença que traz conforto, essa presença que nos enche de coragem, como é que isso se aplica a nós? Eu creio que esse texto ressoa nos nossos ouvidos no momento em que, por exemplo, nós ligamos a televisão, acessamos a internet e vemos muitas vezes os veículos de notícia enfatizando e até mesmo explorando um pouco a tristeza de muitas pessoas e descrevendo a morte e descrevendo perdas e a gente sabe que tudo isso é real e é muito triste. Mas nós podemos deixar o nosso coração dominado por essa tristeza, dominado por esse medo, dominado pelas histórias e agora a morte vai me pegar. Ou nós podemos confiar no Senhor. Quando os veículos de mídia, então, propagam o medo, o terror, quando talvez você enfrente situações no trabalho, até mesmo de ameaça de perda do emprego que tira o seu sono, quando você assiste decisões, sejam elas políticas, sejam elas do nosso judiciário, que fazem o seu espírito desfalecer, quando você lida com situações e ouve, por exemplo, que nós teremos um lockdown prorrogado, isso perturba a sua mente. Deus está dizendo para você e para mim, não tenha medo, não desanime, porque eu estou com você. Essa promessa de Josué que ressoa até nós hoje. É essa promessa e essa certeza de que Deus continua escrevendo a história das nossas vidas. Num belo quadro, numa bela imagem que revela a perfeição do seu autor, que revela o detalhe cuidadoso das mãos desse autor, os traços bem feitos de uma história que vai culminar na glória dele. Embora hoje nós não sejamos capazes de entender o porquê Deus está permitindo tudo isso, talvez tenhamos alguns palpites e algumas sugestões, nós podemos ter uma certeza. Deus diz para mim e para você hoje, não tenha medo, não desanime. Deus não nos abandonou. E hoje Deus, então, chama você a, por exemplo, desligar o seu smartphone, abaixar a tela do computador, apagar a televisão, ir para o seu quarto, talvez, ou para a sala da sua casa e se derramar diante de Deus. Correr para o colo do seu pai como um filho, às vezes desesperado e triste, desanimado, corre para o pai, o abraça, e no abraço do pai, ele encontra o consolo e o conforto que ele precisa naquele momento. Deus nos chama a nos derramarmos diante dele, porque ele é o pai que não nos deixa. Ele é o pai que não nos abandona. A gente precisa lembrar também que assim como Deus diz para Josué, ele dá uma ordem, né? Não desanime, não tenha medo, confie em mim. Isso envolve uma escolha diária que nós precisamos fazer. É uma resolução diária se nós daremos ouvidos à palavra de Deus e ao conforto de que Ele está no controle, de que Ele controla a vida e a morte, de que Ele tem um plano para a história, de que Deus não perdeu o controle desse mundo. Se nós daremos ouvidos a isso e encheremos a nossa mente dessas verdades da palavra de Deus, ou se nós vamos ser seduzidos, continuamente atraídos, cativados e escravizados pelo marketing do terror, pelo marketing do medo, o que vai controlar os nossos corações nesse momento? Nós precisamos tomar a decisão que o profeta Jeremias tomou lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23. Tome a decisão de Jeremias nessa manhã, meu querido e minha querida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Tome essa decisão de colocar na sua mente as verdades da palavra de Deus, de trazer à memória o que pode te dar esperança. Não é fechar os olhos para aqueles que estão ao seu redor.
Você vai ajudar aqueles que estão ao seu redor. Você vai servir as pessoas, mas você vai encher a sua mente das verdades poderosas da palavra de Deus, que nos lembram que esse mundo não está entregue ao caos. Existe um Deus que o controla e que está conosco, e diz para mim e para você nessa manhã: não tenha medo, não desanime. Além de Deus fazer um chamado a Josué para que Josué confie nele, Deus também apresenta aqui um chamado à ação dirigida pelo próprio Deus. Israel e Josué agora deveriam agir com base nessa confiança que eles tinham no Senhor. Veja, Deus primeiro dá a certeza de que ele está com o povo, depois ele dá a ordem para que o povo haja conforme essa certeza. E é por isso que ele diz para Josué: agora tome todo o exército, reúna todos os soldados. Perceba que há um contraste interessante aqui, porque lá no começo do capítulo 7, nós temos os espias dizendo para Josué: não, olha, leva 2 ou 3 mil homens só, não canse todo o povo, não vale a pena, mande só alguns. E Deus está dizendo para Josué: não, eu quero que todo o povo esteja envolvido nessa batalha. Eu quero que todo o povo esteja envolvido nessa luta, inclusive você, Josué. Todos vocês vão, e eu estarei adiante de vocês. Eu entregarei nas suas mãos a cidade de Ai, os seus habitantes e o seu rei. E esse Deus que chama Josué à confiança, não chama Josué a uma confiança em que ele ficaria completamente imóvel junto com os soldados, apenas esperando Deus mandar um super meteoro e destruir toda a cidade de Ai. Não era uma confiança paralisante, era uma confiança que deveria levar Josué e o povo à ação. É por isso que ele diz para Josué: tome o exército, reúna o exército. Depois Deus diz para Josué: levante-se e suba contra Ai, ataque a cidade de Ai. Depois Deus diz para Josué: faça uma emboscada que era uma estratégia de guerra muito comum no mundo antigo. Os exércitos montavam às vezes emboscadas para poder vencerem os seus inimigos, e a gente tem relatos inclusive de textos do Antigo Oriente Próximo que descrevem esse tipo de emboscada, e Deus aqui orienta Josué, uma emboscada dirigida, orientada, faz parte do plano de Deus. E por último, Deus diz que Israel seguiria o mesmo plano que seguiu na luta contra os reis da além do Jordão, dos reis que ficaram a leste do Jordão, aqueles reis que foram derrotados por Israel antes deles atravessarem o rio. Quando Israel lutou contra Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom, eles destruíram todos os habitantes da cidade, mas agora aqui, assim como fez lá com Moisés, eles poderiam então tomar para si os despojos de guerra e poderiam também tomar os animais, manter os animais com vida. Perceba então, queridos, que a confiança em Deus não é um chamado à inatividade. A confiança em Deus é um chamado a descansarmos nele e agirmos ao mesmo tempo. Aqui Deus chama Josué e a nação de Israel a uma ação orientada e dirigida por ele. Quando nós confiamos em Deus, nós agimos com base nessa confiança. A confiança serve de base. Deus está conosco. A sua presença nos capacita. Logo nós vamos agir capacitados pelo Senhor. Eu fico pensando de que modo esse texto fala aos nossos corações. Como o Senhor hoje nos chama a uma ação confiante. Não uma ação ou uma obediência vazia, não uma obediência apenas externa, mas uma obediência que é resultado natural de um coração que ama a Deus. Você não tem um inimigo contra o qual lutar, físico, contra o qual lutar nesta manhã, mas certamente você é chamado hoje por Deus a ações e atitudes que expressam a sua lealdade e a sua confiança nele. Talvez Deus colocou do seu lado um vizinho que está dentro do grupo de risco, e o chamado de Deus para você nessa semana é ir ao supermercado, fazer as suas compras e trazer alguns produtos para esse vizinho que talvez não possa sair. Talvez o chamado de Deus para você nessa manhã é ajudar, confortar e ouvir a sua esposa que está cansada por não poder sair de casa direito. Talvez por ter passado o dia se desdobrando para manter as crianças obedientes e cuidadas e bem orientadas nesse momento em que a gente não pode sair muito. Talvez o chamado de Deus para você nessa manhã é ligar para aquele irmão ou aquela irmã da igreja que é um pouco mais sozinho
e ouvir esse irmão, e orar com esse irmão, e demonstrar o seu carinho por ele ou por ela. Talvez o chamado de Deus para você nessa semana seja ajudar uma família, quem sabe, da igreja que está fazendo o seu distanciamento bonitinho. Você pode ajudar eles no cuidado com os filhos, porque talvez os pais estejam cansados e você pode dar esse apoio. Talvez o chamado de Deus para você nesse dia seja orar de maneira mais intensa por pessoas que você conhece que estão passando por momentos de dificuldade e de luta. Qual é o chamado de Deus à ação neste dia e nesta semana que Deus faz para você? Quem Deus tem colocado ao seu lado para servir? De que formas você vai obedecê-lo? De que formas você vai demonstrar sua lealdade a Ele? Confiar em Deus não nos isenta da ação. Confiar em Deus nos capacita para agir da forma que Ele requer. Esse é o chamado de Deus a cada um de nós. Assim como Deus disse para Israel, continuem a missão de vocês, avancem sobre Canaã, conquistem a terra. O Senhor Deus está falando a nós, olha, eu confiei uma missão a vocês, minha igreja, meu povo, de fazerem discípulos, de proclamarem as boas novas, de treinarem esses discípulos a guardar tudo o que o Senhor Jesus ensinou a vocês. Enquanto nós cumprimos o nosso papel de fazer discípulos de maneiras criativas nesse momento em que estamos distantes, o Senhor Jesus diz para nós, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. O Senhor Jesus está com a gente enquanto cumprimos a missão num momento difícil. Deus nos chama a não jogar a toalha. Deus nos chama nessa manhã a não desanimarmos. Ele diz, eu estou à frente de vocês. Eu vou adiante na batalha. Olhe para mim, fixe seus olhos em mim e marche. Marche porque eu não os abandonei. E eu jamais os deixarei. E a minha presença então capacita você a me obedecer e a me servir e a servir as pessoas que estão ao seu redor. Nas mais diversas formas, num momento tão difícil como esse. Para Josué era um desafio levantar a cabeça e continuar a missão de conquista de Canaã depois de sofrer uma derrota ali naquele momento. Ele não estava esperando aquela derrota, Israel não estava esperando aquela derrota. Mas Deus levanta o rosto de Josué para ele e diz a Josué, confie em mim e haja. Tem uma história que me marcou desde o meu período de seminário, que um dos nossos professores de filosofia e praxis do ministério pastoral, ele sempre contava essa história para os seus alunos, de um jovem pastor martirizado no Zimbábue, em que foi achado um texto desse pastor que ele escreveu um pouco antes do seu martírio. E esse texto desse pastor é muito impactante, ele sempre me desafia. Eu gostaria de ler esse texto para você nesse dia. E que esse texto encha o seu coração de alegria, encha o seu coração de conforto da presença de Deus e enche o seu coração de coragem para fazer o que Deus pede, para fazer o que Deus nos manda. O texto desse pastor martirizado diz o seguinte: sou parte da comunidade dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada, ultrapassei a linha, a decisão foi tomada. Sou discípulo dele. Não olharei para trás, não darei trégua, não diminuirei o ritmo, não retrocederei e não ficarei parado. Meu passado está redimido. O meu presente faz sentido. Meu futuro é garantido. Não aguento mais a vida medíocre, joelhos macios, sonhos sem cor, visões amansadas, conversa mundana, doação barata e alvos minimizados. Não mais preciso de proeminência, prosperidade, promoção, posições. Vivo agora pela fé, reclino-me diante da presença de Deus, ando por paciência e sou elevado pela oração, agindo com poder. Meu rosto está decidido, minha marcha é acelerada, meu alvo é o céu.
Meu caminho é estreito, minha estrada é acidentada. Meus companheiros são poucos, mas meu guia é confiável e a minha missão é muito clara. Não recuarei diante do sacrifício. Não hesitarei na presença do inimigo. Não me entregarei aos valores da popularidade. Não andarei no labirinto da mediocridade. Sou discípulo de Jesus. Devo ir em frente até que ele venha. Doar-me até esgotar as minhas forças. Pregar tudo o que sei. Trabalhar até que ele me detenha. E quando ele vier por si mesmo, não terá problema em me reconhecer, porque a minha bandeira estará clara. Que Deus nos encha de confiança na sua presença e de capacitação para fazer o que ele espera de nós. Que Deus nos abençoe.